Bom dia, sua maravilhosa! Você tá aí se sentindo injustiçada por problemas de obra? Eu sei bem o que é isso. E aí você vê aquele problema, né, que dá na obra, o cliente te desvaloriza, você se sente incompetente, a obra não anda, às vezes a obra não termina, às vezes você tem que tirar dinheiro do bolso para cobrir problema de obra e você vai perdendo a paixão pelo teu trabalho. Não é isso? Fala pra mim, se você é uma arquiteta, uma decoradora, uma designer de interiores, você já passou por isso e sabe muito bem quais são os sentimentos que permeiam os problemas na obra, os problemas na reforma. Mas hoje a gente vai ter uma visão completamente diferente do que você imagina ser um problema de obra. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente disruptivo. E aí, no final da live, você ainda vai ter aí uma revelação surpreendente. E claro que eu não posso falar agora no começo da live, porque eu preciso que você acompanhe o meu raciocínio, porque hoje eu preciso que você esteja com a mente, o coração aberto, para você entender verdadeiramente como eu vou te explicar que acontecem esses problemas na obra e como resolver, tá bom? Então fica comigo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Elaine Alberico, eu sou arquiteta e decoradora holística e aqui nesse perfil você aprende a multiplicar os seus resultados em 2024, multiplicando seu faturamento. Nós estamos na semana de aquecimento do nosso TRD, nosso treinamento referência de decoração, que vai acontecer agora, segunda-feira, dia 29 de janeiro, a 2 de fevereiro, online e gratuito. É um treinamento de decoração holística, onde você vai sim aprender os 3 pilares do design de interiores holístico para transformar os teus resultados agora em 2024. Topa? Se você não se inscreveu ainda, você precisa estar no grupo de WhatsApp das alunas, que é lá que eu estou mandando todas as informações, lá que eu vou mandar material de apoio em PDF, apostila, técnica guiada, meditação, mapa mental das aulas. Então você precisa se inscrever. Se você não está inscrita, você precisa digitar aqui nos comentários a palavra quero, que você vai receber no teu direct lá, a Nani Robô, e você vai clicar lá no quero me inscrever e vai receber o teu convite para entrar no nosso evento online, tá bom? Então, sem mais delongas, olha as meninas todas chegando. Deixa eu falar bom dia, né? Você tá assistindo aí gravado? Dá uma adiantada que eu preciso cumprimentar as minhas alunas maravilhosas. Márcia já chegou, Suzete sempre pontual, minha mãe já tá aí também. Andréa já chegou também, Soldeia Ribeiro já chegou, Ana Paula, suas maravilhosas. Hoje o tema é decoradora. Problemas na obra? Saiba que você não é a culpada, tá? Então, vamos entender primeiro o que acontece na obra, que são esses problemas na obra e o que a gente sente, né, enquanto profissionais gerenciando esse tipo de trabalho. Vamos lá, quantas vezes, fala pra mim aí nos comentários, quantas vezes você já se sentiu culpada por dar tudo errado na obra e o cliente abandonar a obra e não querer mais ver você na frente? Tem gente que até expulsa da obra. Eu, por enquanto, ainda não fui não, hein? Quase 30 anos de profissão entre projetos e obra. Ainda não fui, mas eu não sei, a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Só que com a visão que a gente vai ter hoje da aula, a gente trabalha isso de uma forma completamente diferente. Mas quantas vezes você se sentiu culpada porque um fornecedor entregou atrasado? Sabe, aquele material que tem lá o colocador de azulejo esperando na obra, tá tudo redondinho, você já deixou lá a autorização na portaria, para o caminhão entrar, pro ajudante, o motorista do caminhão entrar, descarregar lá na obra, tá tudo redondinho, tá todo mundo lá na obra aguardando aquele material, o cliente, o empreiteiro, você, tua equipe, tá todo mundo lá aguardando aquele material.
e de repente você recebe uma ligação no WhatsApp que o caminhão quebrou. Quem aqui nunca? Eita, que caminhão quebra, fala pra mim. Caminhão quebra o tempo inteiro, não é? E aí você fica com aquela cara, né, de paisagem, ensaiando para contar a notícia para aquele povo todo que tá esperando o material, principalmente o azulejista que cobra por dia. E ele vai cobrar, independente dele instalar ou não. Já aconteceu isso com você? Não é? E quem indicou o fornecedor foi você, aí que piorou a situação, né? Ou então, você foi lá na obra, passou na obra de manhã, deixou o projeto todo coladinho na parede, chamou o pedreiro, explicou direitinho para ele o que tinha que fazer. Ele disse que entendeu. Ó, a Márcia dizendo, isso sim, muito mesmo. Ele disse que entendeu, tá tudo redondinho. Aí você saiu correndo de lá, porque você já tinha outros compromissos, né? Já tava no horário do teu filho entrar na escola e você tinha que levar. Aí você saiu certa de que tá tudo bacana. Você já conversou com o pedreiro, já deixou tudo orientado. Mas daqui a pouco, a hora que você tá deixando o filho na escola, aparece lá a ligação do cliente. O cliente te falando aos berros que o pedreiro quebrou coisa errada. Aonde estava você que não viu o que o pedreiro quebrou de errado? E o prejuízo é grande, esse que é o pior. Quem nunca? E aí você não sabe nem se você põe o filho de novo no carro, se você põe ele, se enfia ele na escola, se você vai para um lado, para o outro, não é? Ou então, você foi lá na obra. Não, primeiro que você fez, né, um projeto redondinho de paginação de piso. Maravilhoso, com todas as saídas, tamanho de peça, onde começa, onde termina. Lindo o teu projeto. Aí você imprimiu e colou na parede. Lá na obra, né? Aí você chamou o azulejista e falou, explicou direitinho para ele. Você entendeu como que é para colocar esse piso? Olha lá, hein, que esse porcelanato, meu cliente pagou 600.799,436 reais o metro quadrado. Você não vai me errar. Aí o azulejista, não, imagina, ó, tá coladinho aqui na parede, certeza, tá tudo certo. Só que um monte de piso tá tudo lá na sala, né? As caixas de piso estão todas lá na sala. Aí você foi embora. Nossa, vai ficar lindo, né? Maravilhoso. É você sair da obra e chegar no escritório. Quando você chegou no escritório, o cliente te liga. O azulejista colocou o piso da cozinha na sala. Quem nunca? Conta pra mim. Conta. E aí é aquela fortuna, aquele revestimento. Aí o cliente manda a foto. Teu coração, porque ele já instalou mais da metade. Mais da metade. Teu coração assim, ó, saindo pela boca. Aí você liga no fornecedor, desesperada, né? Você fala, meu, pelo amor de Deus, me arruma mais tal piso que o azulejista, né, instalou errado. Ah, só um minuto que eu vou verificar. Daqui a pouco vem o fornecedor. Olha, esse piso saiu de linha. Esse piso saiu de linha. Você comprou o último lote. Ou então, acabou do estoque, vai vir um novo lote. Só que a cor, a tonalidade, sempre é diferente. Sempre é diferente a tonalidade. Então vai dar diferença, viu? A metade da sala vai ficar uma cor e a outra metade a outra, tá? Você explica lá pro seu cliente. Quem nunca? Conta pra mim. Ou então, pior, obra pronta. Obra tudo pronto. Linda, limpa, pós-obra. Tudo maravilhoso. Dia da entrega dos móveis. Tudo pronto. Data do cliente mudar, porque agora só faltam os móveis, né? Aí chegam os móveis na obra. O que acontece? Um móvel não cabe. Um móvel sob medida, o mais caro do design assinado, ele não cabe no local. Porque alguém ou você mediu algo errado ou a empresa fez com uma medida errada.
e o negócio não entra. E o local fica ali vazio. E o cliente te liga para saber se ficou lindo. Conta, eu tô curiosa, eu não consegui ainda ir na obra, ficou lindo. E você não sabe o que falar. Ó, Márcia, a gente tem coração de ferro, põe ferro nisso, hein, Márcia? Minha Nossa Senhora. Ou então, gente, dia de entrega de imóvel para finalizar a obra, a gente fica embaixo da onde? Da mesa. A gente fica lá embaixo da mesa, assim, ó, torcendo para o telefone não ligar. Para não ter nenhuma ligação, né? Ou então, dia de entrega de obra. Tudo certo, todo mundo lá esperando. Você na maior expectativa. Chegou o caminhão. E chegou o caminhão dos móveis. A gente vai colocar tudo para dentro e montar o apartamento e entregar. Só que não. A mesa de jantar não entra no elevador. O tampo da mesa de jantar é maior do que o elevador. E aí? O fornecedor lá embaixo. Dona Elaine, não entra. Você está na cobertura. Não temos como virar esse tampo pela escada. Não dá para subir 500.738 degraus com esse tampo que pesa não sei quantas toneladas e que não faz o giro da escada. Aí vai todo mundo lá na varanda, olha lá para baixo. E o pessoal lá de baixo olhando para você lá em cima com o tampo. E o cliente assim para você, ó. Se não tá chorando, tá xingando. Tem que içar. A empresa de içamento não vem na hora. A empresa de içamento cobra R$2.000 para subir o tampo. Se esse tampo tiver que voltar para a loja, vai ser cobrado novo frete. E sabe por que eu sei todos esses detalhes, gente? Sabe? Por que será, né? Por que será? Muitos anos de profissão, gente. É muita história para contar. Aliás, eu acho que a gente devia fazer lives só de histórias, né? Eu acho que ia ser muito bacana, a gente ia se divertir. Você me manda as suas histórias para eu contar e eu conto as tuas. Eu conto as tuas e as minhas, né? Olha, tá aí. Uma ideia bacana, hein? Depois vocês falam para mim se vocês aprovam. A gente pode fazer isso. Eu acho que pode ser muito divertido, né? A gente contar as lives, fazer umas lives de histórias aí depois do lançamento, depois do nosso evento aí maravilhoso, né? Quem mais passou por problemas de vazamentos de última hora? Obra para ser entregue. Daqui a pouco eu vou contar uma história. Dá um vazamento do nada. Ou então um curto-circuito. Pá, explode tudo. Ou não funciona. Ou... Olha, minha Nossa Senhora, olha esse problema de obra. Tudo pronto, tudo azulejado, cozinha maravilhosa, cozinha linda, maravilhosa, gente, o revestimento que o cliente sonhou, que veio importado de não sei das quantas, maravilhoso, design único, pintura à mão, personalizado, tá tudo lá na cozinha. Tudo lindo, maravilhoso. Cozinha pronta. Dia do eletricista instalar os eletroeletrônicos. Chega o micro-ondas. Daqui a pouco o eletricista te liga. Elaine, oi? Você já tremendo, né? Oi, eu tô aqui com o micro-ondas. Confirma pra mim qual é o local onde ele vai. Ué, já tá aí nos planejados, tá tudo certo. Aliás, o planejado já tá todo pronto, azulejo, tá tudo limpo, é isso aí, é esse lugarzinho aí que você tá vendo, é o único lugar. O seu coração já começa a palpitar, né? Elaine, não tem tomada. Como assim? Como assim não tem tomada? Esqueceram de colocar a tomada.
E faz como? Não tem como instalar, né, gente? Quem já passou por isso? Conta pra mim. Não tem como, tem que quebrar tudo. Tem que desmontar o armário primeiro, e depois tem que quebrar tudo, trazer uma tomada pro bendito micro-ondas, porque foi esquecida. E aí dá, como diz a Márcia aqui, dá um livro de muitas páginas, né? Então, como a gente se sente quando acontece isso? Primeiro, incompetentes, não é? Nós nos sentimos incompetentes. Por quê? Porque alguém ali vai ser responsabilizado. E é óbvio que é o profissional que está gerenciando a obra. E até aí tá tudo certo, né, gente? Legalmente, tá tudo certo. Ó, a Márcia dizendo, já passei algo parecido. Tudo pronto e chega a geladeira da cliente com saída de água na frente e ela não me disse, não tinha ponto de água no local da geladeira. Várias vezes. Graças a Deus, agora a maioria das geladeiras não tem mais esse ponto, né? Ela tem o próprio recipiente dentro da própria geladeira, né? Ou a ligação é muito mais fácil. Mas enfim, né? A gente, graças a Deus, está sendo mais amparado também pelos fornecedores. Mas enfim, a gente se sente culpada e incompetentes. E de verdade, né? Tem, é claro, tem toda a parte legal do contrato e tudo mais, dos erros mesmo de projeto, dos erros de equipe, de execução, todo esse pacote ele existe. E tudo isso a gente sabe, só que isso amarga o nosso dia. Isso nos deixa com baixa autoestima, porque alguém, né, vai receber a responsabilidade e a gente tem prazos ali a serem cumpridos, né? Então, se não é um cliente que compreende a situação, e na maioria das vezes ele não compreende, ele fica muito estressado. E dependendo da educação desse cliente, ele vai te xingar, ele vai te menosprezar, às vezes ele vai até te expulsar da obra, não é? E aí você fica totalmente desmoralizada perante toda aquela equipe, não é? Porque o pedreiro, nesse caso o eletricista, ele vai falar assim, poxa, não tem a tomada o ponto da geladeira, a culpa é da Márcia, da decoradora, da designer, da arquiteta, a culpa é da arquiteta, ela não me passou. Não é? E às vezes a gente não passa mesmo, porque também nós não somos, né, seres perfeitos. Às vezes a gente erra. Agora, qual é o tamanho do chicote que você se coloca? Hoje a gente vai ter um olhar diferente para isso. A gente vai ter um olhar da decoração holística para isso, que vai minimizar de uma forma brusca esses efeitos que nos trazem um desequilíbrio interior muito grande. Por quê? Porque você vai dormir muito desgastada. Você vai dormir doente emocionalmente. Quando você acorda, que você lembra que você tem que resolver aquilo, e muitas vezes você não sabe nem como resolver, né? Porque é impressionante, né, gente? Como os problemas de obra, eles se multiplicam de uma forma, né? Que por mais que você tenha experiência com obra, você passa por coisas que você nunca passou. Agora, a culpa é de quem? De quem que é a culpa? Existe um culpado? Vamos tirar a responsabilidade legal, que é do profissional. Isso a gente já sabe, todo mundo sabe. Vamos entender um outro aspecto. E para isso eu quero exemplificar, para você entender melhor, numa história de uma cliente, de um casal de clientes meus. Eu fiz uma obra de um apartamento de um casal de idosos. E aí o que aconteceu? A obra, gente, fluiu de uma forma tão maravilhosa. Talvez, eu acho que tenha sido a obra que mais fluiu bem. Uma das que mais fluiu bem. Fluiu muito bem. Tudo certo, eles gostavam de tudo. Os materiais, que quando a gente chegava para escolher os materiais, eles amavam os materiais. Quando eu olhava para aquele material escolhido, móveis, lustres, cores, revestimentos, eu conseguia enxergar eles.
Era uma coisa assim tão impressionante. E esse casal, ele tinha uma luz interior muito grande. Eles são pessoas muito abençoadas. Eu tenho um carinho muito grande por eles, né? E fluía muito bem, muito. Era como se eu estivesse fazendo ali aquele apartamento para os meus pais, né? A gente tinha um cuidado muito grande com tudo. Foi na época da pandemia, né? Eles eram idosos, então eu tinha um cuidado muito grande de não colocar eles em contato com a equipe. Enfim, era um carinho que permeava aquela obra. E a obra seguiu muito fluida até que nós praticamente tínhamos entregado a obra, só faltava a entrega dos móveis prontos. Planejados já estavam lá, móveis por toda parte, de armários, cozinha, gabinetes, tudo. A obra limpa e organizada para receber os móveis e eles mudarem. E era um tipo de cliente que nunca tinha, eles não me ligavam, eles quase não me ligavam. Porque estava sempre muito bom, eles moravam ali perto da obra, né? Era um apartamento novo que eles iam. Eles estavam muito felizes de mudar, eles queriam mudar, não via a hora de poder curtir com os netos. Então, beleza, quase não me ligava. Até que um domingo, eram umas 20 horas, umas 8 horas da noite, eu recebo uma ligação do cliente. Quando eu olhei no celular o nome do cliente, num domingo, perto das 20 horas, eu falei, nossa, algo muito grave aconteceu. Ele nunca me ligaria esse horário. Era um cliente que não dava problema, fluido. E quando eu atendi, eu já atendi com o meu coração saindo pela boca. E eu falei, o que aconteceu? Ele falou, Elaine, eu vim aqui trazer não sei o quê, porque eles já estavam começando a levar coisas deles também. E quando eu abri a porta do apartamento, eu pisei numa poça d'água. O apartamento estava inundado, cheio de água. Agora pensa, móveis planejados. Não pode ver água, né, gente? Madeira não pode ver água. Tudo pronto. Meu coração, gente, vocês não têm ideia. Na mesma hora eu liguei para o empreiteiro, maravilhoso. Falei, corre pro apartamento do seu... Não vou falar o nome das pessoas, não vou expor ninguém. Vou dar o nome de seu João. Vamos pôr Dona Maria e seu João. Corre pro apartamento do seu João, que tá inundado. Diz que tá vazando água. E outra, gente, a equipe tinha deixado o apartamento na sexta. Era domingo. Imagina o quanto tinha de água ali e 2 dias aquela água infiltrando nos móveis planejados. Pensa nisso. O empreiteiro saiu voando, foi para lá, se dirigiu para lá e aí já detectou o problema, fechou os registros e tudo mais. E o problema era um furinho, que eu acho que não dá para culpar ninguém, porque a gente não sabe exatamente quem foi, mas tinha um furinho próximo da instalação da torneira. Porque normalmente os metais a gente instala por último, né? Quando já está tudo pronto, limpo, para não riscar, né? Porque são peças sensíveis, caras também. E daquele furinho começou a minar água e a empreita não fechou o registro da obra, quando deixou na sexta-feira, e aquela água foi minando e invadiu o apartamento. Bom, resultado, infiltrou pelas paredes, danificou a pintura de uma coisa que a gente ia entregar naquele dia. Era um período de chuva também, então a gente não tinha sol para tirar aquela umidade da parede para repintar. Danificou uma parte do closet, né? Graças a Deus, tudo, né? Resumindo, o que a gente ia entregar naquela semana, a gente entregou a obra 45 dias depois, quase 2 meses depois. Porque a gente precisou fazer com que secasse todas as paredes, era um período de umidade natural do tempo, enfim, até a marcenaria resolver o problema, trazer novas peças. Prejuízo financeiro, né? Porque a gente teve que repintar e era um problema nosso. Enfim. Só que aqui eu já trabalhava com decoração holística, já aplicava ali naquele apartamento e aí eu entendi qual era o problema. O que poderia estar acontecendo e que tinha causado aquele problema do nada, entre aspas, né? Do nada.
e tinha potencializado aquele vazamento dentro do apartamento e empurrado essa mudança deles mais para frente. E eu já vou te contar qual era o problema. Agora, o que acontece, por exemplo, em uma obra que está dando tudo certo e de repente dá um problema aparentemente físico e essa obra é inundada por BOs, né? Problemas. Quando a gente trabalha com a decoração holística, a gente entende sobre energia. A gente entende que tudo que é movimentado no nosso externo é um reflexo do nosso interior. E o ambiente, ele espelha a nossa vida. 100% do ambiente onde a gente vive e onde a gente trabalha é espelho do interior, do campo energético das pessoas que vivem ali, que habitam ali. Nós temos uma lei universal que diz que tudo o que está fora está dentro. E tudo o que está dentro espelha fora. Ora, basta você observar aí na tua casa. Quando você está equilibrada interiormente, você gosta de arrumar a tua casa, você organiza a tua casa não tem entulho, tua casa não tem bagunça, tua casa tá limpa, tá cheirosa, você tá bem, você tá sentindo bem-estar, não é? Agora, basta acontecer um desequilíbrio interior, um caos mental, uma bagunça, um problema, um obstáculo, começa a ficar tudo revirado, né? Aí você começa a bagunçar tuas gavetas, teu armário, você começa a acumular coisas, o ambiente fica caótico. E não é diferente com obra. Não é diferente com reforma. Não é diferente com a casa do cliente. Existe uma ligação energética com o ambiente onde a gente mora, com as casas onde a gente vive. Independente se é casa própria, se é casa de aluguel, a casa, ela é uma consciência que pulsa com uma união de várias consciências, porque tudo é feito da mesma matéria. Tudo absolutamente nesse planeta e no universo é feito de átomo, e átomo vibra em diferentes vibrações. Algo mais rápido e algo mais lento. Coisas que o nosso olhar físico não capta. Então, tudo na obra é feito da mesma coisa que nós. Tudo numa casa, o sofá, a cadeira, a mesa, tudo pulsa. Tudo tem um campo de energia. Absolutamente tudo ao nosso redor não está parado. Tem um campo de energia ali vibrando e se comunicando. Quando a gente fala em obra, né, em reforma, quando você vai mexer na casa de alguém, quando você vai mexer no espaço de alguém, é como se você estivesse fazendo uma cirurgia. Essa é a palavra. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, no caso eu fui fazer agora do meu tornozelo, né, há 15 dias atrás que eu quebrei meu tornozelo, o meu não teve nem um pré-cirurgia, porque eu entrei já na emergência lá com o tornozelo quebrado de forma grave. Então, eu já fui destinada à cirurgia. É a mesma coisa numa obra. Quando a gente vai fazer uma interferência num ambiente que já pulsa, mesmo ele sendo um apartamento novo, uma casa nova, existiu já lá um processo de execução para levantar aquele prédio. Pessoas passaram por ali, movimentaram aquela energia. O cliente já começou uma conexão com aquilo. Ele já se ligou energeticamente com aquele espaço. Então, aquilo já tem uma identidade. Aquele ambiente já tem um código de barras. Quando você entra para fazer essa cirurgia como uma médica
do espaço, como uma médica, né, da energia, da consciência que já está vibrando naquela reforma, você precisa entrar já com um olhar diferente, com o olhar de uma decoradora holística, com um olhar macro. Existe algo físico ali que você está vendo com os teus olhos físicos, que você está tocando com a tua pele, que você está cheirando com o teu olfato, que você está ouvindo com a tua audição. Agora, existem aspectos ali energéticos que você só está observando com o teu sexto sentido, que vindo daqui, que nós temos, né, centros energéticos, também chamados de chakras, que captam esses movimentos energéticos e levam para a nossa consciência, para a nossa essência divina, para a nossa casa interior. E que a gente não palpa isso com a nossa matéria. Mas não quer dizer que não está acontecendo. Então, quando você entra para fazer essa cirurgia, chamada reforma, chamada obra no lar, existem vários aspectos que vão acontecer ali. Uma pré-cirurgia, que é o preparo do campo energético para você interferir. A cirurgia em si, uma cirurgia, ela precisa o quê? De vários, uma cirurgia física, ela precisa o quê? Do anestesista, ela precisa do exame de sangue do paciente, ela precisa saber se o paciente está bem. O médico, ele não chega lá já abrindo, não chegou abrindo o meu tornozelo para fazer a cirurgia. Ele fez os exames, ele fez uma anamnese, ele perguntou se eu tinha problema de pressão, se eu tinha diabetes, se eu tinha algum histórico já naquele tornozelo. Ele quis saber por que, como aconteceu o acidente, não é? Essa anamnese é o nosso briefing holístico. O briefing, que é o programa de necessidades holístico dentro da decoração holística no método Homing Hertz, ele é diferente de um programa de necessidades tradicional. Porque no tradicional só se pergunta a parte física. No holístico a gente quer saber mais profundo, como o médico fez comigo. Aí depois eu fui lá para a cirurgia, não fui? Quando eu cheguei na cirurgia, tinham vários equipamentos. Cada pessoa, cada profissional estava ali na sua função. O enfermeiro, o ajudante de enfermagem, o anestesista, o ajudante da anestesia, né? Vários médicos, tinha um especialista, né? Que é o ortopedista. Tinham lá as ferramentas necessárias para que a cirurgia desse certo. E depois também teve o quê? O final da cirurgia e o pós-operatório. E isso deve acontecer também quando a gente faz obra. E ali estavam vários profissionais à espreita de algo que pudesse dar errado. E eles já sabiam o que podia dar errado, teoricamente. E assim deve ser também com a gente. Quando eu entendo os aspectos emocionais do meu cliente e entendo que o desequilíbrio emocional dele vai espelhar dentro da minha obra, eu já tenho um comportamento completamente diferente, profissional, para amparar essa energia do local. E também amparar a energia do meu cliente. Quais são os aspectos de problemas num ambiente relacionados ao emocional? Vou falar alguns aqui, porque talvez você identifique aí, talvez até na tua casa ou na obra do teu cliente. Normalmente, os aspectos ligados à eletricidade, problema elétrico. Comprou 10 mil lâmpadas. 9.999 deu problema. Vai colocar, queima, lâmpada nova. Normalmente, a parte elétrica está relacionada à nossa parte mental e à parte mental do cliente. Estresse, excesso de pensamento, ansiedade. Sabe aquela pessoa nervosa?
Normalmente quando você tá numa obra e só dá problema de elétrica, explode o disjuntor, cai explode dá curto-circuito lá no QDL, no quadro de luz, disjuntor fica caindo toda hora, é fiação que colocaram errado, é interruptor que não funciona, é lâmpada que queima toda hora. Normalmente, aqui a gente não taxa, a gente não determina, tá, gente? Porque nós somos, né, seres completamente diferentes. Então, muito provavelmente, o cliente é extremamente estressado. Sabe aquela pessoa, ou ansioso. Aquela pessoa que, né, tá ali o tempo inteiro te cobrando, fica cobrando, não tem tempo de esperar, de respeitar os prazos. Ou é uma pessoa extremamente desequilibrada, já chega na obra gritando, xingando meio mundo, fica o tempo inteiro na tua cola, pessoa estressada, que reativa, deu, levou, né, que fala alto, que grita, que xinga, que não respeita ninguém. Ou ansioso, né? Ai, chegou, ai, fez, né? Deu 7 horas da manhã, ele tá lá na obra, ai, não chegou ninguém. Mas como não chegou ninguém? A pessoa só pode entrar no prédio às 9. Ah, não, mas já é de manhã, não tem ninguém. Tá, mas é 7 horas da manhã, nem acordei direito. Normalmente, um padrão de cliente assim, a obra dá muito problema de elétrica, tá? Problemas de água, né? Infiltração, vazamento, entupimento. Problemas na hidráulica, era para ser água fria, tinha que ter ponto de água quente, só tem água fria. Deu problema no monocomando, lá era para ser monocomando a torneira e veio errado, só veio água fria. Foi ligar o chuveiro e a água tá saindo pouco ou saindo demais. Ou o ralo não tá dando conta, tá vazando demais. Ou tem muito resíduo de obra nos canos e aí dá muito entupimento. Ou dá vazamento na parede, né? Ou vazamento no telhado, começa a chover, começa a entrar água por todo lado. Normalmente, quando é problema de água, nós estamos falando de problemas emocionais. Elétrica, problemas mentais, desequilíbrios mentais. Problema de água, desequilíbrios emocionais. Então a pessoa está passando por problemas, o cliente às vezes está passando por problemas emocionais. O cliente está chorando muito, choroso. Ou o cliente está muito depressivo. Ou o cliente está perdendo dinheiro. A água também tem muito a ver, quando está escoando demais, muito a ver com problemas financeiros. Ou o cliente teve uma perda financeira ali naquele momento e não está sabendo lidar com aquilo. E aí está muito triste, está muito depressivo. Por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu comigo? O cliente está nesse padrão vibracional de emoção aflorada, né? Ou ele não está sabendo lidar com uma situação. Isso daí você pode levar para tua casa também, tá, gente? Não é só de obra, não é só na obra, né? A casa, o ambiente, ele vai espelhar quem tá ali, ok? Quem está conectado com aquele espaço. Isso vale também para espaço de trabalho. Trincas, rachaduras, muita movimentação, dá muito problema em cobertura, né? Cobertura, o posicionamento também, né? O posicionamento daquele apartamento também tem a ver com a parte energética do cliente, né? Se ele tá muito no piso, é muito aterramento, é uma pessoa mais racional, né? É uma pessoa mais fixada na terra, ou ela precisa disso. E inconsciente ela foi para aquele lugar. Então ela tá ali no pavimento térreo. Ela tá em conexão com a energia telúrica da terra. Ou aquele que tá muito no ar, né? Aquela cobertura que tem muito vento, né? É aquele cliente que talvez ele precisa se desconectar mais do dinheiro e valorizar mais outras coisas. Aí inconsciente ele tá mais lá em cima.
tá? Tem muitos, é muito interessante, gente, a decoração holística. Você fica organizando seus pensamentos para conhecer melhor o teu cliente, trabalhar, direcionar melhor o projeto. Então, trincas que acontecem, né? Eu tava falando muito das trincas. Consigo ver a aula de hoje e de ontem, não consigo entrar às 7. Pode sim, tá? Corretora Floripa, fala para mim seu nome, que eu quero saber seu nome. Pode sim, as aulas de aquecimento, elas ficarão gravadas, tá? Nós estamos nas lives de aquecimento. Nós começamos segunda-feira, agora, e vamos até sexta-feira agora, e segunda que começa o evento. O TRD começa no dia 29 do 1, mas as lives de aquecimento, elas ficaram gravadas até começar o evento. Então dá para você maratonar aí durante o final de semana antes de começar o evento, para você chegar, ó, aquecida lá no TRD, tá bom? Elas estão aqui no meu... Aparecida, nunca vou esquecer o seu nome, é o nome da minha mãe. Cida maravilhosa, Aparecida linda, seja muito bem-vinda. Essas lives também, gente, elas vão ficar aqui no meu Instagram, @elainealberico.br, mas hoje, até o final do dia, eu vou subi-las lá no meu canal do YouTube, Elaine Alberico. Então, você pode assistir no YouTube com velocidade acelerada. Às vezes eu falo meio devagar, tal. Se não tem muita paciência, vai lá pro YouTube. A partir de amanhã, todas essas lives eu vou começar a subir lá também para você poder assistir de forma acelerada. Elaine Alberico, já aproveita, se inscreve lá no meu canal, tá bom? E se você não me segue aqui no meu perfil, já segue também aqui no Instagram, que me ajuda, ó, pulverizar o conteúdo para outras pessoas. Trinca, rachadura, é ruptura. Normalmente, quando tem muita trinca, muita rachadura, muita quebra na obra, normalmente é um processo de ou que o cliente briga muito, ele é uma pessoa briguenta, ele é uma pessoa reativa, ou ele tá passando por momentos de discórdia em família, desconexão em família, então existe uma quebra, né? Ou fim de relacionamento, ou é um divórcio, ou é, né, um término de namoro, relacionamento afetivo, ou amigos, ou a pessoa não está sabendo lidar com o relacional dela. O que é o relacional? Tudo. Amigos, família, profissão, pessoas. Não está sabendo lidar com pessoas. Existe um bloqueio que esse relacionamento se quebra o tempo inteiro. Então, normalmente, tem muita quebra na obra, tem muita trinca nas paredes, e aí você percebe isso, tá? Pisos, por exemplo. O piso, ele está relacionado ao caminhar na vida, a segurança da pessoa caminhar na vida. Se tem muito obstáculo no piso, tem muita quebra, tem piso em desnível, né? A pessoa, ela não está caminhando fluidamente pela vida. O cliente está com muitos obstáculos nas metas, nos sonhos dele. Então, você consegue mapear também, muito interessante. Portas tem a ver com boca, com comunicação. Normalmente, porta emperrada tem a ver com a pessoa estar muito engasgada, não é aquela pessoa que consegue colocar para fora os sentimentos, os problemas. É uma pessoa que está travada, é uma pessoa que normalmente não sabe falar não. Né? Ela sofre, por quê? Porque ela faz muito o que as pessoas querem, mas ela se sente frustrada porque ela não consegue comunicar de forma fluida aquilo que ela gosta, que ela quer. Então dá muitos problemas em portas na obra, tá? Então a gente começa a mapear a obra, você fala, nossa, deu problema em tal lugar. O que está acontecendo com o meu cliente? O que pode estar acontecendo com o meu cliente? Não é? E aí você começa a entender que toda a obra é um reflexo de toda a vida do cliente. Toda reforma é um reflexo da vida
daquela família ali naquele local. E você começa a colocar coisas no programa de necessidades holístico que nem o teu cliente sabe. Nem o teu cliente percebe, sabe que ele precisa. Não é que você vai colocar coisa escondida, né? É que nem ele sabe que ele precisa. Tudo isso é acordado, claro, com o cliente, né? Mas que você consegue enxergar pelas consequências. Você olha, você mapeia o espaço, mapeia aquela cirurgia que está acontecendo naquele espaço, que são já as consequências. Porque as causas estão acontecendo na vida daquela família. Olha que interessante. E aí agora vocês conseguem identificar o que aconteceu lá na obra do seu João? Na minha obra, a obra que eu estava gerenciando? Seu João é um nome fictício, né? O que aconteceu? Na hora eu percebi, eu falei, poxa, aconteceu algo muito pontual naquele momento que deu aquele vazamento no apartamento, muito pontual com o seu João ou com a dona Maria, que ele está muito triste, muito choroso. Por que aconteceu isso comigo? E muito provavelmente, como a quantidade de água era muito grande, houve um vazamento de dinheiro muito pontual também, porque ele era uma pessoa próspera, é ainda, né? Uma família próspera, financeiramente falando, e que deixou ele muito abalado. E que deixou ele muito desequilibrado. Talvez algo muito surpreendente que nunca tivesse acontecido com ele. Mas eu não falei, não questionei, mas eu sabia que isso tinha acontecido. E eu resolvi os problemas da obra e tudo mais. E eu trouxe já uma das soluções como decoradora holística. E eu presenteei eles com cristais de harmonização de equilíbrio, como a ametista. E no dia que eu fui montar o apartamento para entregar, eu gosto muito de montar a cama da família. Eu adoro montar a cama. Então eu gosto de comprar as roupas de cama e tudo mais. E eu vou no dia, eu pessoalmente, e arrumo aquela cama, colocando boas energias. E aí eu entreguei para eles um spray, né, de cheirinho, de aromaterapia com óleos essenciais, para que eles tivessem um sono fluido. Porque aquele ponto, aquele problema da obra poderia ter desestruturado eles emocionalmente. Mesmo eu sem saber, ouvir da boca deles o que tinha acontecido, mas eu enxerguei a consequência na obra e imediatamente eu comecei a trabalhar a causa. E aí no dia que eu fui lá montar a cama, a dona Maria, que também é um nome fictício, ela falou, Elaine, eu quero estar com você, eu quero me distrair um pouco, eu posso ir com você arrumar o apartamento? Arrumar a cama, né, ver essas roupas de cama lindas que você comprou e tudo mais? Eu falei, claro, vamos lá. E ela foi no dia. E a gente lá arrumando a cama juntas, né, a cama deles, ela começou a desabafar. E aí ela falou, nossa, Elaine, que bom que você consertou a obra de uma forma tão harmoniosa, foi tão bom para o seu João, né, para o marido dela. Eu falei, por quê, né? Por que, dona Maria? Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Ela falou, nossa, ele estava muito triste. Eu falei, sério? Ele estava muito triste naquela semana e ainda veio o vazamento para completar a tristeza dele. Só que a gente sabe que foi ao contrário, né? Que foi ao contrário. Primeiro veio a tristeza e a tristeza gerou o vazamento na obra. Eu falei, dona Maria, mas o que aconteceu? Nossa, Elaine, ele estava muito triste, ele estava muito choroso. Deu um problema lá na empresa, né? Uma venda lá que ele fez e deu muito problema com o contrato e ele perdeu muito dinheiro naquela semana. Ele perdeu muito dinheiro, ele ficou muito arrasado, porque não tinha como consertar, era uma coisa que ele não esperava, era um cliente muito antigo, né? Que deu um problema que prejudicou muito a empresa financeiramente. Então ele já estava muito deprimido, ele já estava andando pelos cantos lá choroso, e aí aquele dia que a gente foi levar as coisas pro apartamento, ele já estava ali esperançoso, porque a gente ia montar o apartamento, e ainda para completar aconteceu aquilo. Mas você resolveu, e aí tudo bem, deu certo, a gente tá mudando. E aí eu falei, olha, que coisa maravilhosa ser decoradora holística, né? Eu falei, mas dona Maria, eu trouxe aqui para vocês de presente esse kit
Tem esse cristal que vocês vão poder, né, equilibrar, o seu João vai ficar mais calmo e tudo vai se resolver bem. E tem também esse spray de aromaterapia. Expliquei para ela o motivo que eu tinha feito e para que servia e para ela usar ali antes do sono, que ia trazer, né, um processo de sono mais tranquilo. Então, olha que bacana a gente mapear tudo isso através da decoração holística. Agora, isso, gente, não tira a responsabilidade profissional, né? Não quer dizer que a gente vai fazer uma obra e a coisa vai dar errada e a gente vai falar, poxa, é culpa do cliente, né? É culpa do cliente. Por quê? Porque a gente precisa também assumir a nossa responsabilidade do gerenciamento da obra, a responsabilidade do projeto, de fazer o melhor que a gente puder fazer, como profissionais capacitadas. Só que quando a gente tem um olhar macro, a gente entende que existem outros aspectos que vão movimentar uma reforma e uma obra. E que não são somente a nossa responsabilidade legal e profissional que vai atuar ali naquele local. Que existe um campo energético de toda a família ligado, como se fosse um cordão energético, como se fosse um cordão umbilical ligado naquele espaço, e não importa se é residencial ou comercial, tá? Pode ser a loja da pessoa, pode ser o escritório da pessoa, consultório, não importa. Existe um cordão energético ligado naquela consciência formada por 4 paredes, teto, piso, janela, porta. Dentro do Homing Hertz, que é o meu método de decoração holística, a gente consegue, cada item da obra, cada item do local, a gente entende a relação com o nosso corpo energético, tá? Isso é muito importante, porque a gente entra no local, a gente já mapeia tudo isso, né? Então, a gente não pode tirar a responsabilidade legal e energética, né? E saber que aquilo é um complexo, é uma consciência que envolve vários aspectos. Então, só aí você já tira um peso das costas de saber que você não é incompetente, que você não tem menos valor, que existem várias coisas ali que precisam ser mapeadas e ajustadas para que uma obra e uma reforma passe de forma fluida. Agora, tem um outro aspecto que eu vou revelar para você agora. Você está preparada? Acho que sim, né? Ficou comigo até agora? Acho que você está preparada, sim. Não adianta também você dizer que que bom, Elaine! Agora eu entendi. Eu tenho que fazer o meu melhor enquanto profissional, mas os problemas da obra são do campo energético do cliente. Se o cliente ele está em desequilíbrio, a obra vai dar um BOzinho lá também. Eu vou falar para você, sim. Agora tem um aspecto maior nisso. Você também está ligada nisso. Os clientes que você tem, em algum nível, têm o mesmo padrão energético que você. Sim. Então, não é só o movimento do equilíbrio interior da família, mas, de alguma forma, em algum aspecto, aquele cliente também colou na tua vida por alguma similaridade. E, de alguma forma, o teu equilíbrio interior também impacta no movimento dessa obra, dessa reforma. Ai, Pro, mas eu só tenho cliente problema. Ai, Pro, e aí agora eu entendi por que as minhas obras só dão problema. É porque eu só tenho cliente problema. Agora,
Por que será que você só tem cliente problema? Por que será que você só está atraindo esse tipo de cliente com muitos problemas, com muito desequilíbrio interior? Porque em algum nível o teu campo energético tem uma similaridade com esse tipo de cliente. E eu não tenho como falar para você, porque você é igual ao teu cliente. Não, não é. Em alguns aspectos, sim. Então, qual é a lição que a gente tira dessa live? Que tudo é aprendizado. Se aquele cliente está na tua vida, não é por acaso. Você tem algo nele que você precisa aprender. Tem algo na família dele, no movimento dele que você precisa aprender. E é por isso que ele está na tua vida. Porque quando você aprender, você vai para um novo patamar de clientes. E mais, e você sobe, e você tem cliente na mesma similaridade. E eu não estou dizendo pior ou melhor. Nós não estamos dizendo aqui pessoa boa, pessoa ruim. Não existe isso, tá, gente? Existem processos de evolução diferentes, isso existe. Tem pessoas que enxergam e lidam com a vida com um olhar diferente do que outras. Mas elas estão em graus evolutivos diferentes. A gente não vai colocar aqui uma plaquinha, pessoa boa, pessoa ruim, cliente bom, cliente ruim. Não existe isso. Mas os clientes que você tem hoje, eles estão no mesmo grau evolutivo que você. Em algum aspecto. Em algum aspecto. Tá? Porque o que está acontecendo na obra, você precisa aprender. Você precisa aprender, ressignificar e trazer a cura. Como eu fiz na obra do seu João. Eu olhei para aquilo, eu mapeei, eu entendi, eu trouxe para minha vida, porque eu precisava aprender também com aquilo. Nem que seja assim, poxa, mas eu não tô passando por um problema emocional nesse momento. Poxa, eu não tô perdendo dinheiro nesse momento. Só que eu preciso aprender como lidar com o outro. Com os meus aspectos de paciência, de resiliência, de amor ao próximo, de compreensão. Para entender que nesse momento ele vai ficar estressado, porque ele já queria mudar. E trazer a cura. Como eu posso ajudar o outro nesse momento? Vocês entenderam que não quer dizer que eu seja igual ao meu cliente, mas aquilo que acontece no meu cliente tem a ver com também o meu processo evolutivo. Quando eu sou uma decoradora holística, eu tenho esse olhar macro de que nada é fracasso, de que nada é problema, de que tudo é bênção, de que eu posso aprender sempre com aquilo. Então, o meu lema hoje, Elaine, e que eu tenho essa frase estampada no meu coração e também no alarme do meu celular, para tocar todos os dias, eu ler e lembrar de quê? O que eu posso aprender com isso? Anota aí, para você fazer também. Coloca no teu celular um alarme. Naquele horário que você se sente mais estressada. O alarme vai tocar e você vai ver a palavrinha ali, ó. O que eu posso aprender com isso? E aí você começa a olhar para a tua obra, para a reforma, para o teu cliente com um olhar completamente diferente. Nós estamos numa ação de aprendizado, né? Nós estamos em ações contínuas de aprendizado. Ó, a Márcia está perguntando. Mas é importante se identificar como uma profissional holística ou por ainda existir alguns preconceitos, não é necessário se referir esse ponto. Depende muito de você, tá, Márcia? Mas é o seguinte, nós não temos nada a esconder. Por quê? O holismo, se você jogar no dicionário, holismo não está ligado a misticismo. Quando você joga no dicionário, tá lá escrito, holismo é igual olhar amplo, olhar macro,
visão maior. Isso quer dizer que nós, profissionais holísticas, nós trabalhamos com um olhar para o ambiente, nos aspectos físicos, mentais, emocionais e vibracionais. Normalmente, quando vem o preconceito, é porque o cliente, ele imagina que a gente trabalha com religião, né? E que a gente trabalha com misticismo, esoterismo, e também não tem nada de errado quem trabalha, tá, gente? Cada um no seu processo. Só que é muito importante que a gente explique para o nosso cliente o que é a decoração holística. E vocês vão aprender isso mais profundamente dentro do TRD, tá? Não adianta eu pincelar aqui para vocês vão ficar mais perdidas. Então, lá no TRD, a partir do dia 29/1, aí lá vocês vão aprender tudo. Eu vou trazer artigos científicos para vocês, eu vou trazer pesquisas, artigos, grandes cientistas falando sobre programação neurolinguística, domoterapia, reportagens da arquitetura do bem-estar, da decoração do bem-estar, neurociência, como o cérebro interpreta o ambiente. Então, assim, de verdade, gente, quando você entende exatamente com o que você está trabalhando, você passa isso para o teu cliente, porque o teu cliente ele não é obrigado a saber. Né? Ele não conhece a decoração do bem-estar, que é a decoração holística. Fora do Brasil, é muito difundido. Vocês vão ver isso lá no TRD. Já na primeira aula eu trago muitos aspectos disso. Então, é importante que a gente oriente o nosso cliente, explique para ele até desde o orçamento o que é o nosso trabalho. Tá? Agora, se o cliente não compreender, de verdade, gente, não é um cliente para a gente trabalhar. Exatamente por isso que a gente trabalha com um nicho do mercado. E é exatamente por isso que a gente sai da concorrência. E é exatamente por isso que a gente consegue trabalhar com um valor diferenciado de projeto. O cliente que chega para mim hoje, Elaine, como uma decoradora holística, não é o mesmo cliente que chegava há anos atrás, quando eu era uma profissional tradicional. E vocês vão conhecer da minha história também, já lá na primeira aula do TRD. Não é, por quê? Porque eu mudei. E se eu mudei, os meus aspectos internos refletem no meu campo vibracional e o cliente que chega para mim já é diferente. Vocês concordam? Não é aquele cliente racional. Eu tive, o ano passado, uma cliente, de uma forma muito interessante, uma cliente extremamente holística. Extremamente holística. Para vocês perceberem como a gente também aprende a lidar com o outro e com a gente, ao nosso posicionamento enquanto profissionais. Cliente extremamente holística. E aí, ela me contratou para fazer o projeto da família, enfim. E já no programa de necessidades, eu percebi que o marido queria muito a reforma e a esposa não queria. Mas quem chegou até mim foi a esposa. Quando eu fui até o local, né, e fui conversar com eles, né, naquela primeira entrevista, quando eu cheguei no local, a esposa, ela tava assim pra mim, ó. Aí eu olhei e falei, nossa, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa pra essa pessoa? Essa pessoa tava fechada, né, travada, né? E eu olhei e falei, nossa, meu Deus do céu, né? E o marido super contagiante, alegre, feliz com o que ia acontecer ali, né? Eu falei, tem alguma coisa errada aqui nesse local, né? Tem alguma coisa errada, mas a coisa não encaixava, sabe? Porque quem tinha me procurado foi ela. Agora, quando eu cheguei no local, ela estava emburrada comigo. E ele estava super feliz com a minha presença. E eu percebi que eu estava incomodando ela. E ali eu comecei a notar, a conversar. E a fala dela era o tempo inteiro. Por mim, isso não acontecia. Eu não quero essa reforma. E ele, nossa, precisa reformar isso. Desde que a gente mudou, a gente nunca transformou esse local. E ela de novo. Eu não concordo em investir em reforma. Isso não tá me descendo ainda. O tempo inteiro. E eu quieta, só pegando ali aqueles estímulos externos. Eu falei, meu Deus do céu, já entendi. Ela não quer o projeto.
Ele quer o projeto. E ela só está fazendo, ela está cedendo da boca para fora para agradar ele. Eu não vou conseguir entrar nisso. Eu vou primeiro precisar fazer com que, esperar, né? Fazer com que não. Esperar com que eles se entendam. Porque isso daqui é problema na certa. Ela não queria de forma alguma o projeto e ele queria muito. Resumindo, só para eu começar o projeto, eu acabei fazendo o projeto, tá, gente? Acabei fazendo o projeto. Só para eu começar o projeto, a gente já teve vários obstáculos. A planta não chegava, a planta desapareceu, ninguém tinha planta daquele prédio novo, maravilhoso, lindo, ninguém tinha planta. Como não tem planta do local? Né? Como ia ser uma reforma grande? Quem que estava segurando energeticamente? Né? Alguém na família. Não dá pra gente, né, determinar, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a gente percebe o movimento. Né? Resumindo, fiz o projeto, ficou maravilhoso, apresentei, eles gostaram e tudo mais, tal, aí ia se começar uma reforma. E nesse momento, a esposa me chamou e ela falou o seguinte: Elaine, ó, você sabe que eu não queria, né, isso daqui, você sabe que eu não queria essa reforma. Então eu fui consultar não sei quem, porque ela é uma pessoa extremamente holística, e eu fui consultar lá um terapeuta e tudo mais, e o terapeuta me disse que essa obra vai dar muito problema. Essa obra vai atrasar demais. E eu tô com muito medo. Porque você sabe, né? Eu já não queria essa obra. E aí eu olhei para aquilo e eu falei, meu Deus. Tudo o que a gente pensa gera uma emoção. Isso é expansão da consciência física quântica, tá, gente? Tudo que a gente pensa gera uma emoção que se materializa num comportamento e nas coisas ao redor. Vocês já entenderam como ia ser o final dessa história? Vocês entenderam como ia ser o final dessa história? Ela já tinha uma resistência para essa reforma. Aí, de repente, ela encontrou, por similaridade, alguém que reforçou um pensamento que ela já tinha embutido dentro dela. Aquele pensamento já estava gerando uma emoção. Gente, isso é mais forte que tudo. Eu não ia ter como lutar contra isso. Eu não ia ter como lutar contra isso. Aquela emoção já estava entrando num processo de materialização no local antes mesmo de alguma coisa começar ali. Como ia ser o final da história, gente? O início, o meio e o fim. Exatamente como ela já estava projetando. Exatamente como ela já estava projetando. E aí eu entendi que eu precisaria recuar. Eu entendi, tá? Que eu precisaria recuar. E na época, né, coincidentemente, que nunca nada é coincidência, né, ela demorou para fechar o orçamento e tal, e eu acabei fechando outras obras grandes também, né, projetos grandes, e a minha empresa já não ia mais dar conta daquela obra, né? E aí eu simplesmente dei o recado para ela, falei, olha, nesse momento, né, como vocês ainda não definiram, eu não tenho mais como fazer essa obra. Agora eu acabei, né, fechando outros projetos, e nesse momento eu não tenho como. Então, se vocês têm alguma urgência, eu peço, né, que vocês... Claro, vou dar o amparo de projeto e tudo mais, porque o projeto foi entregue, mas eu torço muito e vibro muito hoje para que ela tenha mudado o pensamento dela, porque senão realmente ela vai materializar aquilo. Então, vocês entenderam o processo de um projeto? Isso não é só obra, não, tá, gente? Projeto também. Às vezes, a gente tem um processo de bloqueio criativo, mas a gente precisa entender como está o equilíbrio interior daquela pessoa também.
que você está projetando a casa. Porque mesmo na fase de projeto, você está interferindo de uma forma cirúrgica no espaço. Você vai ir lá mudar algo que está vibrando há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Você vai mudar, de repente, uma poltrona de local que já está ali plasmada com energia, por exemplo, de um avô que gostava de estar ali naquela poltrona, né? Que está ali muito incrustada naquele local, e você vai mudar, né? Então você precisa entender que que existe um processo ali de pós-cirúrgico, de pré-cirúrgico, durante a cirurgia. É muito lindo o nosso trabalho, gente, mas que depois acontece um processo de cura muito profunda, porque você não simplesmente mudou uma poltrona de local. Às vezes você tirou uma energia que estava atrapalhando a vida das pessoas ali, daquela família. Um processo que já tinha sido finalizado energeticamente, mas que estava ali vibrando, pulsando no local e trazendo às vezes tristeza, depressão, interferindo no campo vibracional das pessoas. Gente, isso é extremamente profundo. Por isso que nós somos terapeutas de ambiente enquanto decoradoras holísticas. E você vai aprender muito sobre isso. Tá? Você vai aprender muito sobre isso durante o TRD. Por isso, se você não se inscreveu ainda, você está perdendo tempo. Tá? É o melhor evento que eu fiz até hoje. Ontem eu estava revisando a primeira aula, eu parei e falei, nossa, eu acho que elas vão amar essa aula. Incluí coisas diferentes, tá, gente? Ajustei, porque vocês estão preenchendo o formulário de alunas lá com as dores de vocês. Então, eu tô entendendo também o processo de vocês. Se você não se inscreveu ainda, vai lá, escreve quero nos comentários. Você vai receber no teu direct uma mensagem automática da Nani Robô. Você vai clicar lá, quero me inscrever, você vai entrar num grupo de WhatsApp que só eu e minha equipe vamos mandar mensagem, sim, aguenta a bronca lá das mensagens, mas eu vou mandar mensagem para você não esquecer de nada, eu te avisar de tudo que está acontecendo. O evento, ele começa agora no dia 29 de janeiro, online, gratuito, vai até o dia 2 de fevereiro, e no dia 2 eu abro as vagas. Aliás, eu comunico, né, a data da abertura das vagas da minha nova turma de formação profissional em decoração holística Home Hertz, que é o meu método. Mas lá no final do evento é que eu vou abrir as vagas e te explicar sobre os bônus, abertura de vagas, como que você se inscreve, se fizer sentido para você. Por isso que tem esse evento gratuito para você aprender sobre, para você aplicar na tua vida, para você gerar resultados, e se fizer sentido, aí sim, aí você vem pro lado de cá, tá bom? Se não, você vai continuar comigo nos conteúdos gratuitos que a gente tem aqui dia a dia, tá bom? Não se esquece de se inscrever. Amanhã nós continuamos com as nossas lives de aquecimento, nós começamos na segunda, todas elas estão aqui no perfil. Vamos até sexta-feira com conteúdos todos assim muito profundos, esclarecedores. Tem o conteúdo programático aqui no meu Instagram, @elainealberico.br, fixado aqui no meu perfil no feed, a programação total do evento, com horário, dia, tema, para você já fechar a tua agenda, tá? Fecha a tua agenda nesse horário, para você acompanhar o evento verdadeiramente. Porque tem gente, passa o evento, eu falo com a pessoa, ai, que dia que era? Gente, tá tudo marcado. Lá dentro dos grupos também eu tô reforçando as datas para você não perder. Eu sei que tua agenda tá cheia, 1000 coisas para fazer, organizar aí da tua vida pessoal, mas se dá esse presente de começo do ano para você ter resultados diferentes em 2024, tá? Se continuar com a mesma cabeça que você tá, desculpa, mas você vai continuar um ano pior do que foi o ano passado. Porque ou você está evoluindo ou você está involuindo. No universo não tem nada parado, tá bom? Beleza? Entenderam sobre como a gente libertar a culpa dos problemas de obra
Não existe culpa, existe um processo, uma consciência em trabalho sendo movimentada pelos aspectos emocionais da família, pela tua responsabilidade pessoal e técnica da tua profissão, mas também com a similaridade daquele cliente que você atraiu e que você precisa aprender aspectos do que a lidar com os aspectos que estão acontecendo ali. Tá bom? Gratidão para você que esteve ao vivo comigo, suas maravilhosas, e gratidão por você também que está assistindo a aula gravada. Te espero amanhã, nossa quarta live de aquecimento, tema maravilhoso, 7h30 da manhã, com o teu café, com o teu chá e a tua alegria. Beijo, maravilhosa! Até amanhã. Gratidão.